Eu estou aqui com o Dr. César Mioso, é o juiz responsável por esse ônibus itinerante. Dr. César, qual o serviço mais procurado aqui na Justiça Itinerante? Bom, são vários serviços, doutor. Nós temos aqui a questão de alimentos, de divórcio, de conversão da união estável em casamento, de reconhecimento de paternidade e assim, cobrança de pensão alimentícia. Esses são os que a gente tem maior procura. Doutor César, como é que é formada a equipe de trabalho que acompanha o senhor nessa empreitada? Então, nós temos, são duas unidades, né, de atendimento, que a gente chama, 2 ônibus. Primeiro, nós temos 2 convênios com 2 universidades aqui da capital que prestam assistência jurídica a essas pessoas que nos procuram, aos carentes. Depois, temos 7 conciliadores em cada ônibus, um assessor jurídico em cada ônibus também, um motorista, evidente, cada ônibus, policial militar para segurança e estagiários também que, ao mesmo tempo que estão praticando, né, o ofício da advocacia, treinando, também auxiliam nos trabalhos. Ótimo. Bom, na verdade, fica disponível para a população, inclusive eu soube que pela internet, os locais e as datas em que o ônibus vai estar disponível em um determinado bairro. Fora isso, quem tem acesso? Existe algum custo? As pessoas precisam procurar com antecedência? Como é que é esse processo, doutor César? Então, doutor, nós temos assim, semestralmente, eu divulgo um calendário dos dias que nós vamos atender nos bairros. Nós temos assim 17 locais que nós atendemos. São pontos fixos, na verdade, porque para os ônibus funcionarem precisa de uma estrutura, energia elétrica para funcionar, computadores, máquina de xerox, ar-condicionado. Então a gente já escolhe esses locais previamente, né, com antecedência. E semestralmente eu elaboro um calendário dos dias que nós vamos estar nesses locais. Então, esses dias de atendimento, nós divulgamos pela internet, evidentemente. Nós fazemos um informativo e também com esses dias. E isso nós distribuímos assim nos dias que nós atendemos. Nós temos os agentes da Justiça Comunitária que trabalham nos bairros, né, que também são parceiros nossos do trabalho, são colaboradores meus que fazem parte da Justiça Itinerante, que também atendem as pessoas carentes e informam os locais de atendimento. Agora, para ser atendido, na verdade, não tem necessidade de ser agendado previamente. É só vir nos dias e locais que a gente atende, nós vamos fazer uma triagem, um atendimento, ver qual que é a situação que a pessoa nos procurou e se é o caso de atendimento na Justiça Itinerante, a gente coloca o nome na lista e a gente atende provavelmente nesse dia. Evidente que é assim, como aqui nós só trabalhamos com conciliação, nós dependemos que venham as 2 partes interessadas nesse serviço. Então, se já vir as 2 partes, por exemplo, um divórcio, um alimento, se vir o casal, nós já fazemos isso no mesmo dia. Se vem apenas um dos interessados, então a gente agenda daí uma audiência para uma próxima visita ou um outro local de atendimento e aí nesse dia eles retornam e sendo possível fazer o acordo, nós formalizamos isso, homologamos e as pessoas já saem atendidas. Ótimo, excelente esse trabalho. Isso é uma prestação de serviço que merece realmente ser divulgado. E a gente nota aqui, a nossa caminhada, nós notamos a alegria das pessoas de poderem resolver. Existe inclusive um aspecto no seu semblante de um pouco mais de conforto. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Já se sabe qual é o reflexo do seu trabalho na Justiça Itinerante junto às demandas que existem da forma tradicional? Olha, eu confesso para o senhor que não foi feito um tipo de pesquisa, mas eu acho que seria muito interessante, assim, acadêmicos que trabalham na área de serviço social, até fazer um trabalho às vezes, de conclusão de curso, de mestrado, porque eu acredito que isso tem um reflexo muito grande na sociedade, porque esse serviço que o Tribunal de Justiça colocou à disposição da população já há muito tempo, já estamos aí há 9 anos na estrada, como se diz,
deve ter dado um reflexo muito grande para permitir o acesso à justiça dessas pessoas carentes. Porque o senhor tem visto, o senhor está vendo aqui, nós estamos vindo no bairro, perto de onde as pessoas moram, né, com facilidade da pessoa vir, às vezes a pé, sem muita dificuldade de deslocar. Então isso dá um reflexo muito grande, sem muita dificuldade da pessoa ter esse acesso. Porque a gente sabe, assim, a Defensoria faz um grande trabalho, as assistências jurídicas das universidades também fazem, mas às vezes as pessoas que moram num bairro distante, elas não têm como chegar lá, ou às vezes chegam e têm dificuldade, quer dizer, elas vão num dia, aí tem bastante gente para ser atendida, tem que retornar, às vezes não conseguem. Então aqui nós temos, oferecido esse serviço de uma forma assim, bem mais informal, né, mais próximo da residência deles, e isso certamente tem dado um reflexo muito grande para garantir a cidadania, aos direitos dessas pessoas de se divorciarem, de legalizarem a situação deles, de acertarem uma guarda, uma visita, uma pensão alimentícia para o filho, uma paternidade. Certamente isso vai dar um reflexo muito grande no futuro das pessoas estarem muito mais, digamos assim, legalizadas. E com isso também nós vamos ter uma situação que me parece bastante evidente, que é o fato de não precisar entrar na justiça comum, não precisar procurar, né, o fórum e assim sucessivamente. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. O senhor deve ter uma ideia de, por exemplo, qual é a resolutividade dos casos que aparecem por aqui. Então, eu gostaria que o senhor me desse uma ideia, um número, uma estatística que retrate mais ou menos o número de pessoas que procura e aqueles que conseguem ter a sua solução alcançada aqui no serviço. Então, eu falo sempre assim, porque às vezes a gente não consegue realizar um acordo, porque em muitos casos tem pessoas que não vêm aqui. A gente não obriga as pessoas a virem, porque nós intimamos ou convidamos as pessoas a virem aqui para uma audiência para conciliação. Então às vezes tem pessoas que não quero ir, não tem. Mas das pessoas que vêm aqui, que a gente consegue colocar as duas pessoas juntas e conversar, o índice de resolução, eu acredito que assim, gira em torno de 90% a 95% dos casos. Porque a gente consegue conversar com essas duas pessoas, os conciliadores são treinados, são assim, preparados para fazer acordos. Então eles mostram o que é o direito, o que é o legal, e mostram as vantagens de fazer, acertar isso, legalizar a situação para cada um cuidar da vida. Então, o nosso índice de acordo é muito alto, sabe? Nós temos assim uma resolução muito grande de casos através de acordo. Na verdade, esse número é sensacional, 90% a 95%. Olha, aqui fica a minha opinião particular. Na verdade, uma boa conversa, um esclarecimento, a busca da solução, que é isso que, na verdade, o Dr. César e a sua equipe acabam providenciando, é o melhor caminho. Não é? Com isso a gente deixa de ter demandas policiais, demandas no fórum tradicional e assim sucessivamente. Eu quero agradecer agora o convite que o Dr. César nos fez para nós conhecermos o ônibus aqui dentro e nós vamos aproveitar e dar uma entradinha. E o Dr. César vai mostrar para a gente como é que está a rotina lá dentro. Voltamos já já.